Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Região Sul. A construção de espaços geográficos. Ocupação europeia da região Sul. Durante todo o século XVI, Portugal demonstrou pouco interesse pelas terras que hoje correspondem à região Sul. Várias expedições de outros países visitaram-na em busca principalmente de pau-brasil, sem, contudo, estabelecer núcleos permanentes de povoamento. As reduções, também chamadas missões, foram sistematicamente invadidas por bandeirantes paulistas que se dedicavam ao apresamento de indígenas com o objetivo de escravizá-los. Mesmo assim, contribuíram para a formação de cidades como Santo Ângelo, São Borja, São Luís Gonzaga, São Miguel das Missões e São Nicolau. As bandeiras, que partiram de São Vicente e São Paulo e da Vila de São Paulo, em busca de ouro e do apresamento de indígenas, encontraram o metal precioso onde hoje ficam as cidades de Paranaguá, no litoral, e de Curitiba, ambas no Paraná. No entanto, por falta de conhecimentos técnicos, essa exploração foi de curta duração, levando a população dessas localidades a se dedicar à agricultura e à criação de gado bovino, com o objetivo de abastecer a região das Minas Gerais. Quanto às terras que hoje pertencem a Santa Catarina, continuaram pouco povoadas por portugueses e luso-brasileiros na primeira metade do século XVII. A primeira povoação estável foi fundada no litoral em 1658, com o nome de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, atual São Francisco do Sul. Em seguida, em 1675, a ilha de Santa Catarina foi povoada com a fundação da vila de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, e, em 1676, foi fundada Laguna. Os açorianos na região sul. O maior povoamento da região sul teve início com a chegada de ilhéus açorianos. No ano de 1742, casais vindos dos Açores fundaram a vila do Porto dos Casais, hoje Porto Alegre, e se fixaram no vale de vários rios, como o Gravataí, o Sinos e o Jacuí, onde deram origem a diversas cidades. Em Santa Catarina, entre 1748 e 1756, desembarcaram cerca de 5.000 açorianos, iniciando o povoamento de trechos do litoral e da vila de Nossa Senhora do Desterro, que deu origem à cidade de Florianópolis. A articulação do Sul com as Minas Gerais. No final do século XVII e início do século XVIII, a necessidade de couro e de carne para a região mineradora das Minas Gerais incentivou o deslocamento de paulistas para os campos do Sul em busca de gado. Inicialmente, o objetivo foi aproveitar o rebanho bravio, disperso na área, resultante da destruição das missões. Posteriormente, em decorrência do crescimento populacional da região da mineração, o fornecimento de gado por meio da caça tornou-se insuficiente. Iniciou-se então a formação de estâncias na vegetação nativa dos campos. Isso ocorreu inicialmente no litoral, em Rio Grande e Pelotas, e depois avançou para o interior, pela região de Bagé, o que estimulou a instalação de charqueadas nessa região. A mão de obra para a expansão da criação de gado no Rio Grande do Sul contou com a participação de africanos escravizados e açorianos. Com indígenas e espanhóis, esses grupos deram origem ao gaúcho. Deve-se em grande parte a eles a manutenção das fronteiras do Brasil com o Uruguai e a Argentina. As tropas e a produção de espaços geográficos. Para escoar o charque e o couro para os mercados compradores, entre eles a região das Minas, os tropeiros deslocavam-se por grandes distâncias do sul para o norte, transportando suas mercadorias em lombos de mulas e burros. Ao longo do trajeto, paravam para descansar, pernoitar e tratar dos animais. Alguns pousos dos tropeiros e caminhos de gado deram origem a cidades como São Joaquim, Mafra, Porto União, em Santa Catarina, Osório, São Gabriel, Vacaria e Viamão, no Rio Grande do Sul, Castro e Lapa, no Paraná. O relevo mais plano das depressões facilitou o deslocamento sul-norte dos tropeiros, que chegavam a durar 3 meses. A imigração e a produção de espaços no sul.
No século XIX, marca um novo período da ocupação das terras e de produção de espaços na região sul. Além da maior ocupação do litoral, o povoamento do interior intensificou-se com a imigração europeia, o que acentuou a apropriação das terras indígenas. Após a vinda do príncipe Dom João para o Brasil em 1808, a coroa portuguesa tomou várias providências para povoar mais o sul da colônia. Para atrair imigrantes, Dom João assinou um decreto permitindo que estrangeiros se tornassem proprietários de terra no Brasil. Custeou as despesas de transporte para os imigrantes, disponibilizou empréstimos para a compra de instrumentos agrícolas e de animais de transporte, além de oferecer outras facilidades. Como o clima da porção sul do Brasil não era adequado para a produção de gêneros tropicais, como a cana-de-açúcar, estabeleceu-se na região uma agricultura em pequenos lotes de terra. Isso deu origem na região à pequena propriedade rural, diferentemente do ocorrido com a cultura da cana-de-açúcar no Nordeste, com a cafeicultura no Sudeste e com a pecuária nos campos do Rio Grande do Sul, que se estabeleceram em grandes propriedades, que são chamados de latifúndios. Veja a seguir os principais fluxos imigratórios que se dirigiram para a região sul. Portugueses açorianos. Aproveitando as vantagens oferecidas em 1808, a corrente de colonos portugueses, vindas principalmente das ilhas dos Açores, intensificou-se. Deu-se preferência aos imigrantes que formassem grupos familiares, o que constituiu exceção na história da ocupação da colônia até aquele momento. As 1.500 famílias de açorianos que imigraram para o Brasil nesse período fixaram-se no litoral do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, dedicando-se principalmente à pesca e à agricultura de subsistência. Alemães. Os imigrantes alemães deram importante contribuição à ocupação do sul do Brasil. Em 1824, Dom Pedro I iniciou a imigração alemã para o Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, nas mesmas bases da imigração açoriana. Em 1827, 600 imigrantes alemães fixaram-se no Rio Negro, no Paraná. Em 1850, famílias alemãs fundaram Blumenau, em Santa Catarina, que hoje é um importante centro industrial e comercial. Em 1851, foi fundada a colônia da Dona Francisca, em Santa Catarina, que deu origem à cidade de Joinville, hoje também importante centro comercial e industrial. Além desses núcleos urbanos, os alemães fundaram muitos outros no sul do Brasil. Muitos deles tornaram-se importantes cidades, como é o caso de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Italianos, poloneses e ucranianos. No Rio Grande do Sul, os imigrantes italianos dedicaram-se principalmente à cultura da uva, que é a vinicultura, e à sua industrialização, que é a industrialização, no caso, da uva, produção de vinhos e afins. Muitos de seus núcleos iniciais transformaram-se em cidades importantes, como Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul. Em Santa Catarina, os italianos dedicaram-se à agricultura variada e também fundaram importantes cidades como Nova Trento, Uruçanga e Nova Veneza. A partir de 1878, houve a imigração de poloneses e ucranianos para a região, que se fixaram em Curitiba e nas proximidades de Ponta Grossa, Castro, Lapa e Ivaí, no Paraná. Todos esses imigrantes dedicaram-se à agricultura e à pecuária. Com o tempo, houve a diversificação da atividade econômica. O artesanato doméstico, por exemplo, deu origem a indústrias de grande porte voltadas, por exemplo, para a tecelagem, a confecção de roupas e a produção de cristais, motores elétricos, tintas, etc. Japoneses. A partir de 1908, iniciou-se a chegada de imigrantes japoneses ao Brasil, que se dedicaram principalmente à cafeicultura no Sudeste. Posteriormente, com a expansão do café para o norte do Paraná, por volta de 1930, imigrantes japoneses deslocaram-se para a região, fixando-se nos municípios de Londrina e Maringá. Também no norte do Paraná, fundaram as cidades de Uraí e Açaí. A atual organização do espaço na região sul. Como em todas as demais regiões do Brasil, a organização espacial e a construção do espaço geográfico da região sul são resultado da atuação histórica da sociedade sobre o meio natural. No mapa ao lado, nós podemos observar as áreas de região urbana e industrial importante, geralmente ligadas aos grandes centros populacionais, como Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis e Porto Alegre, e também áreas de agropecuária mais modernizada.
A região sul tem forte destaque, tanto no setor agropecuário, de agronegócio, como também no setor industrial. É a segunda maior região em importância econômica para o Brasil. Chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Saudações geográficas e até a próxima!